Como foi para vocês a questão do chamado em casal? Como foi conhecer o seu marido? E qual a experiência que você tem para passar para as pessoas que hoje aqui estão buscando uma resposta? Eu entendo que é um tema que os jovens ficam ali, né, na expectativa, buscando, mas eu conheci o Marcelo estudando, quando eu fui estudar no CTM do Paraná, e eu conheci, ele era o líder lá, e trabalhei junto por 3 anos também como líder, nos conhecemos, casamos no CTM. Para nós é uma bênção o casamento, nós entendemos que é propósito de Deus também. E eu entendo assim essa questão do chamado, de você casar com a pessoa que tem o mesmo chamado, eu entendo como a matemática. Quando você vai para o campo, você faz o propósito que Deus colocou no teu coração. Mas quando você tem a pessoa, ela não vai te completar, porque quem completa as nossas vidas é Jesus. Jesus completa. A pessoa vai multiplicar, ela vai potencializar o nosso chamado. Eu entendo que se nós colocarmos a visão em Deus, como a Manu colocou, Deus vai trazer a pessoa certa que vai multiplicar o teu chamado, o chamado que o Senhor tem, a obra que Ele tem para você, aonde quer que Ele mande você. Então eu entendo que o casamento, o chamado eu tive, também meus pais, eles não eram convertidos, e eu fiquei orando para Deus abençoar. Minha família toda não era cristã, jamais eles queriam que eu casasse com um pastor, e o Marcelo já era pastor. Então quando o Marcelo entrou na família, todo mundo olhava assim para ele já, pressionado já pela família. E hoje a nossa família nos ama, se tem algum problema, se tem qualquer coisa, ele já pede uma oração. Quando estamos de férias em Curitiba, Marcelo, faz uma oração para mim. Tem familiares que pecam a mesma coisa por anos e seguem pedindo a mesma oração cada vez que oram. Então assim, nós vemos que Deus, Ele transforma a realidade, né? Hoje a família ama o nosso chamado, a família nos apoia e ama o Marcelo também. Então é uma referência, é um exemplo. E eu digo para os jovens, o casamento vai multiplicar, vai potencializar o seu chamado. O chamado já está completo, o casamento só potencializa. Bom, vamos agora saber do coração de cada um de vocês, voltando aqui o microfone para o Janiero e para a Daniela, um incentivo, uma palavra para aqueles que querem viver missões, que querem ir para o campo missionário. Eu quero pedir para cada um de vocês que tem atuado aqui na América, que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso na obra de Deus, para que vocês abram o coração de vocês, incentivem as pessoas que estão escutando aquele chamado, mas se sentem inseguras ainda. Amém. O meu maior incentivo é que todos possam entender, cumprir e se entregar totalmente. Nós nunca tivemos e nunca vivemos um tempo tão maravilhoso, tão esplêndido com Deus, com o chamado, nesse tempo que nós estamos vivendo agora. O medo vem, as dúvidas talvez podem chegar, mas o que Deus tem para cada um de nós é maior, é totalmente maravilhoso, e as pessoas estão necessitadas, as nações estão necessitadas, precisam das nossas vidas, necessitam de Deus, necessitam conhecer o Senhor Jesus, e Deus pode fazer coisas incríveis através da vida de cada um de nós. Então meu incentivo é: vá, prossiga, continue, não tenha medo e avance, porque Deus é com cada um de nós, e é esse o desafio e é esse o meu incentivo para cada um. Amém. Eu queria utilizar a frase da SGM que está ali: não é o lugar que nos faz servir, mas são as pessoas. Não espere ser um missionário em uma outra nação. Você é um missionário, eu sou um missionário, aonde Deus nos colocar. E aonde Deus nos colocar, nós devemos anunciar o seu evangelho, o seu amor. Por que nós fazemos missões? Porque amamos o nosso Deus e amamos o seu reino. Existem pessoas todos os dias morrendo sem conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Missões é a expressão do nosso amor para com o nosso Deus. É o entendimento que fomos salvos, que somos
somos livres e que existe uma geração que necessita escutar acerca desse Deus. Faça missões, porque esse é o desejo do coração de Deus para cada um de nós, amém? Que Deus abençoe. Quero dizer em poucas palavras, vou fazer uma pergunta. Você tem sonho? Não desista deste sonho. Siga adiante no propósito, buscando o seu propósito, que Deus vai te honrar. Amém? Nós que estamos lá fora vemos quanto Deus tem abençoado a Igreja Quadrangular, vendo todas essas pessoas aqui. Vemos que o Brasil tem crescido, que a Igreja Quadrangular Brasileira é a maior igreja quadrangular no mundo, e eu creio que com apenas um propósito, é fazer missões. Esse é o fim da igreja, esse é o objetivo final. Então nós estamos vivendo os últimos dias e estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas. É um tempo de fazer missões. Nós estamos lá, vocês estão aqui, mas vocês podem estar lá conosco através de suas orações, através da oferta do terceiro domingo, e também podem chegar a muitos países como Bolívia e outros projetos que têm a maneira de recebê-los lá. Então faça missões orando, indo ou contribuindo. Deus abençoe. Eu incentivo também a cada um de vocês que estão aí sentados a estarem fazendo parte aqui algum dia, como nós temos missionários que o ano passado, no outro congresso, estavam aí. Eu quero só compartilhar rapidamente com vocês uma visão que Deus deu, algo que Deus tem me motivado a continuar, é que passe o que passe. Um missionário que escreveu aquela música, Estou Seguindo a Jesus Cristo, Não Volta Atrás, que todo mundo conhece essa canção. Foi um missionário que perdeu seus filhos, foi um missionário que a tribo matou seus filhos, a tribo matou a sua esposa na frente dele, e ele continuou dizendo que ele não ia olhar para trás, que ele ia continuar servindo a Jesus. Então eu digo a mesma coisa para vocês: passe o que passe, vocês coloquem os olhos e continuem servindo a Jesus aonde vocês estejam. Amém? Chamado é algo muito peculiar, né? Tem pessoas que ouvem a voz de Deus, tem pessoas que vê uma placa, são coisas tão incríveis, mas às vezes o chamado pode ser algo muito simples, tão simples que você não ouça, né? Então tem que estar atento no chamado. O chamado é único também. Aonde você está, realmente você é um missionário. Eu acho que todos nós aqui da América, de todo lugar, todo missionário tem um único propósito: viver o Evangelho para que as pessoas possam aprender quem é Cristo. E esse é um chamado para todo cristão. Então todos nós somos missionários, temos o dever de viver o Evangelho. Então eu incentivo você, viva o Evangelho cada dia mais intensamente, para que as pessoas possam conhecer de Jesus através da sua vida. Eu queria usar essa oportunidade para agradecer. O pastor Fernando sempre comenta com a gente, quando estamos reunidos, que ele enxerga, para ele é isso, e para nós tem sido isso, a SGM, Missões na Quadrangular, como uma família. E você faz parte dessa família. Porque se a gente, como o Marcelo falou, está indo, é graças a vocês que têm orado, e vocês não têm noção de como a gente sente essa oração no campo em momentos extremos, né? Que a gente sabe que bateu numa parede, não tem porta, e Deus vai lá e abre uma porta. Às vezes a gente vive algumas situações que, compartilhando um lado muito humano, um lado humano do missionário, não somos super-humanos, somos iguais, todos nós, mas a gente fala, puxa, daqui não tem como passar, e algumas vezes não resta força nem para clamar, e a gente sabe que segue adiante, porque tem gente que nem sabe o que está acontecendo, Deus se incomoda e vai orar. Então, até mais além da oferta missionária, porque a oferta de vocês possibilitam a gente estar fazendo o que está fazendo. Mas obrigado pelas ofertas, pelas orações, pelo teu comprometimento com missões. E um conselho: ouça Deus.
Ele vai te conduzir para o lugar, para o tempo, porque o lugar pode mudar. Paulo saiu para uma viagem missionária e ouviu a Deus, o Espírito Santo mudou a rota. Deus muda a rota. Você sente um chamado? A gente começou a caminhar em missões, pensando em China, mudamos para a Líbia, nunca imaginamos chegar no Peru, e vamos onde quer que Deus mandar. Amém? Então, ouça a Deus e continue essa caminhada que você está. Se você não tivesse chamado, você não estava aqui. Para quê e para onde? Deus vai te dizer. Pensei que ia me esquivar, né? Mas tudo bem. Desculpe pelo meu portunhol. Ontem o pastor Otembra estava falando uma coisa e eu quero de novo enfatizar isso para vocês. Seja uma pessoa comum. Deus usa pessoas comuns. Então, se você é uma pessoa comum, Deus vai te levar muito longe. E eu queria aproveitar essa oportunidade também, e com licença de todos que estão aqui presentes, queria ficar de pé. Como eu sou paraguaio, eu quero de coração agradecer a todos vocês. Eu sou fruto, como o congresso passado falei, eu sou fruto da igreja brasileira que invirtiu em missões. E eu quero agradecer pelas suas orações, pela sua oferta. E não foi em vão. E muito obrigado para todos vocês. A minha palavra de motivação para você é: seja perseverante. Persevere. Muitas vezes nós estamos lá, fazemos, trabalhamos, parece que o resultado não vem, ou às vezes nós nos queixamos que o meu pastor não tem visão, isso, aquilo, encontramos desculpas e palavras para todas as coisas, mas a obra missionária, ela precisa de perseverança. E você precisa perseverar. Você que tem estado aí, que está comprometido, persevere. Há 12 anos atrás, não tinha quase na igreja quadrangular, nós não tínhamos essa coisa de missões, mas Deus está fazendo a sua obra. Então persevere em todos os seus caminhos, como diz a palavra do Senhor. E lá tem uma frase que diz assim: nossa missão é servir a IEQ no cumprimento da grande comissão. E você faz parte dessa missão de servir a nossa igreja, para que nós possamos cumprir com essa grande comissão do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu posso falar. Missão não é um chamado específico da parte de Deus para alguns, mas sim uma obrigação de todo cristão. Quando você se dispor a fazer a obra de Deus, se entregue totalmente, que Deus vai te usar. Deus vai te usar em qualquer lugar. É isso aí. Há uns 14 anos atrás, quando eu era líder de evangelismo, eu fui passar férias no Mineiro, eu sou mineira, então fui para o Espírito Santo, né? Eu fui passar férias no Espírito Santo e um dia eu entrei numa igreja. Eu não sou muito de ficar lendo aquelas coisas, aqueles cartazes que ficam na igreja, mas tinha um cartaz lá, uma letra bem pequenininha que me chamou a atenção, e tinha uma frase, um autor desconhecido. Eu gostaria de deixar somente essa frase para você, porque ela nunca saiu do meu coração, que diz assim: a salvação dos perdidos depende da obediência dos salvos. A salvação dos perdidos depende da obediência dos salvos. E persistência é o que eu tenho para hoje. Deus abençoe vocês. Não desista dos teus sonhos, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E lembre-se, foi Ele que nos escolheu e nos
designou para dar nos frutos. Deus os abençoe. Bom, eu vou passar as minhas palavras para minha esposa, porque como tantos aqui testemunharam, eu não era para estar aqui nesse lugar. Foi devido às orações da minha esposa, que tanto orou, e sem falar nada comigo. O dia que eu cheguei e falava assim, minha esposa, nós vamos ser missionários. Eu já sabia. Como você já sabia? Só fazem 3 anos que oravam por você. Então eu quero que ela dê uma palavra de incentivo, porque até hoje eu me guio pelas palavras que ela dá de incentivo. Não é com muito temor que eu falo diante de tantas pessoas, missionários, gente maravilhosa, que daqui a um tempo vai estar no campo missionário, amém? Já estão. Algo que eu quero compartilhar com vocês, uma palavra de incentivo, é que o sonho do meu esposo, quando eu me casei, ele queria ser rico. E eu, vamos ser ricos então. Então a gente tinha, não que isso seja mal, mas nós tínhamos carro zero, temos casa boa, tudo. Mas, e trabalhando no estado do Paraná, todo o estado do Paraná com missões urbanas com crianças, porque o nosso chamado é servir a Deus entre as crianças, é alcançar os pequenos. Mas chegou um dia que Deus nos chamou e nós íamos para fora do país, era isso que Deus falava para a gente. Mas como? Se nós éramos bem-sucedidos financeiramente, profissionalmente, e tínhamos que então ir para um centro de treinamento, um CTMQ. Imaginem vocês ficar num CTMQ com filhos, casados. Era mais difícil, mas Deus me deu uma palavra que era assim: não importa como vai ser, eu, o seu Deus, vou fazer. E hoje eu quero ficar de pé e falar essa mesma palavra para vocês, que não importa como vai ser, o nosso Deus, Ele vai fazer na vida de vocês, amém? Bom, eu queria falar para vocês, não lutem mais contra o teu chamado. Se você enterrou o teu chamado, Jesus vai até no teu encontro e fala, tire a pedra, e Deus vai ressuscitar o teu chamado. Então não lute mais contra Deus, não vale a pena. Vai em frente. Se Deus está te chamando para trabalhar na tua igreja, abençoa a tua igreja. Se Deus tem um desejo de ir por outras nações, Deus vai preparar tudo. Eu lutava, eu falava, eu quero ser missionário, mas não quero ser no Uruguai. E hoje, hoje com tanta alegria eu posso servir a minha nação. Então vale a pena continuar nos caminhos do Senhor. Lembre-se, nunca lute contra Deus. Siga o que Deus tem para a sua vida e grandes coisas o Senhor fará através de você. Amém? Assim como a nossa fundadora Emê disse, você não precisa ser um eloquente, você não precisa ser um orador. Seja simples. Não precisa fazer missões com glamour. Faça missões onde você está. Faça missões onde você trabalha, onde você estuda. Porque Deus vai operar grandemente no contexto que você se encontra. Não enterre os seus sonhos. Eu conheço muitas pessoas que enterraram os sonhos e disseram, eu vou fazer missões em tal lugar, eu vou fazer missões aqui e ali. Mas olharam para trás, foram coisas distrativas para eles. Não enterre o seu sonho, porque Deus é fiel para cumprir os seus sonhos, e o sonho dele vai perseverar, vai prevalecer sobre as nossas vidas. Deus abençoe. Agradeço a participação de todos e que Deus abençoe cada vez mais o trabalho missionário que vocês têm desenvolvido. Gostaria agora de convidar o pastor Carlos Leonardelli, secretário estadual de missões do Rio de Janeiro, para que ele ore por vocês.
Gostaria que todos vocês pegassem na pastinha que vocês receberam um folheto Momento Continente. Gostaria de convidar todos os nossos funcionários que voltassem de pé, por favor. Gostaria de convidá-los para que, se possível, viessem até um pouco mais à frente. Gostaria de convidar a todos que se colocassem de pé conosco. Observe aí na cor vermelha, América. E agora você vai segurar esse cartaz pequeno, se a sua pasta está em suas mãos. Se ela não tiver, você vai estender suas mãos para frente. E juntos faremos um momento de intercessão pela vida dos nossos missionários na América, que decidiram alcançar o perdido a qualquer custo, que decidiram que não é o lugar que os faz servir, mas sim as pessoas, que decidiram que a missão deles é servir aí aqui no cumprimento da grande comissão. Por favor, estendam as suas mãos para frente e que a sua voz seja mais alta do que a minha, e que você comece agora, em nome de Jesus, a levantar um forte e caloroso clamor pela vida desses homens e mulheres. Aleluia. Comece a orar. Soberano Deus e eterno. Comece a orar. É no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. A tua oração tem poder. Nós oramos. Comece a interceder. Estão, meu Pai, mais do que a oferta que é entregue no terceiro domingo do mês. Eles carecem, eles precisam, e muito da minha oração e da sua oração. Faça desse momento um momento importantíssimo na vida desses homens e mulheres. Levante tua voz, levante tuas mãos, clame, 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 clame. Em cada canto desse auditório, clame a Ele, clame ao Senhor agora, clame ao Senhor agora. Isto, abra tua boca, isto, levante a tua voz, sua oração tem poder. Há situações na vida desses homens e mulheres que ainda precisam ser resolvidas, e que através desta oração Deus está abrindo portas, Deus está movendo situações. A libertação, oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida desses homens e dessas mulheres em tuas mãos. Nós os declaramos abençoados, nós os declaramos mais do que vencedores. Portas que estavam fechadas começarão a serem abertas. O Senhor há de abençoá-los, o Senhor há de mostrar a cada um deles que eles não estão sozinhos, de que o Senhor é com eles, e de que nós, aqui no Brasil, que não estamos fisicamente presentes com eles, estamos sim juntos, porque a nossa oração nos une, a nossa oração completa uma aliança que o Senhor já fez. Pai, os abençoa, continua os encorajando, continua os enchendo da tua graça, continue dando ânimo, continue dando força, continue dando a eles a ousadia, do mesmo modo que no primeiro dia eles chegaram nesse país onde eles estão, eles possam continuar tendo a força, o dinamismo, o vigor, a graça para continuarem a exercer
exercer o ministério que o Senhor nos tem dado. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela vida deles. Por favor, levante as suas mãos bem alto. Se nós não temos um presente físico neste momento para dá-los, existe um que nós possamos fazê-lo agora. Você vai colocar esse cartaz na cadeira, e em agradecimento a todo o esforço e a todo o trabalho e a toda a dedicação que eles têm dado à Igreja do Evangelho Quadrangular, representando a mim e a você, você vai aplaudi-los bem forte e bem alto, bem forte e bem alto. Que Ele tem feito. Aleluia. Queridos, se sentar. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhosa. Bom dia. Paz seja convosco. Gente, a visão daqui é muito linda. Deus seja glorificado. Nós oramos 40 dias de oração e jejum com as equipes, buscando a Deus, com os guerreiros do Amai, orando por vocês. E o Senhor nos deu palavra que Ele ia trazer o seu povo. E aqui, como um arraial, vocês receberiam instrução, armas, ferramentas de guerra para voltar para suas igrejas, para suas cidades, para realizar e cumprir todo o propósito que o Senhor tem. Aleluia! Glória a Deus! Estamos realmente alegres, felizes, o nosso coração jubiloso, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito, Ele já tem trabalhado e Ele vai fazer muito mais durante esse evento. Você crê nisso? Amém! Glória a Deus! Nós vamos estar agora passando com você um pouco sobre a programação da tarde. Quero que você preste muita atenção.